e não podemos deixar-nos ser abatidos pelas tribulações, pelas aflições da vida, porque nós temos um Deus poderoso que entra conosco nessa luta, nessa aflição, e daqui a pouquinho isso vai passar. Isso serve para o nosso crescer, para o nosso desenvolver, para a nossa edificação. Então nós devemos saber que existem os tempos aí difíceis, de aflição, e nós devemos esperar que Deus está conosco e vai atravessar conosco. Então Paulo adverte para que nós não sejamos aí murmuradores e para que nós não sejamos rebeldes contra Deus, não desfalecemos, não voltemos aos caminhos, aos pecados que antes praticávamos, e também para que nós não nos tornemos idólatras como Israel se tornou, adorando o bezerro de ouro. A nossa verdade prática aí, os erros e pecados de Israel servem-nos de alerta para que não venhamos a cometer os mesmos enganos. Então esses erros que Israel cometeu durante a sua peregrinação, a sua caminhada do Mar Vermelho até o Monte Sinai, servem-nos aí como exemplos. Nós vamos olhando, vamos vendo os erros que eles cometeram e não vamos cometer os mesmos erros. Vamos ver a nossa leitura bíblica em classe, que está em Êxodo, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 6. E também em Números, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 3. Então, apesar de estarmos estudando aí o livro de Êxodo, nós vamos ler e estudar um pouquinho no livro de Números, porque é o contexto do que está escrito em Êxodo. Então vamos ver a nossa leitura. Êxodo 19, de 1 a 6, diz assim: Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Agora vamos ver Números capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Teberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Então vamos ver aí a caminhada do povo de Israel após passar pelo Mar Vermelho, e você precisa saber o seguinte: essas passagens, por exemplo, deserto de Sur, de Sim, algumas traduções nós vamos ver aí, vamos ver também as localidades, Mara, Elim, vamos ver aí Refidim. Então esses nomes aí de localidades, não existe nenhuma prova de onde estão localizadas. Quem escolheu a rota tradicional colocou essas localidades. E a segunda rota mais aceita também se pode colocar as mesmas localidades, já que não existe comprovação nenhuma aí dessas localidades e suas localidades. Então veja bem, as localidades que nós vamos mencionar, tanto elas podem estar do lado tradicionalmente aceito, como podem estar na Arábia Saudita, ali na terra de Midian, do outro lado do Golfo de Aqaba. Não existe nenhuma comprovação, nenhuma coisa que possa afirmar que as localidades de Mara, Elim, Refidim
estejam aí onde se aceita como rota tradicional. Não existe comprovação. Então, tanto se pode colocar essas localidades do lado tradicional, como se pode colocar essas localidades aí do lado de lá do Golfo de Aqaba, ali. Então você vê aí o mapa, que é o mais aceito, o tradicional, a rota tradicional é essa aí. Então você adota aí o Monte Sinai, como aí na divisa aí do Golfo de Aqaba com a Península do Sinai, e aí se coloca a rota passando pelo Golfo de Suez, descendo, beirando aí o Golfo de Suez, até chegar no Monte Sinai aí, que se adotou o Monte Sinai desse lado. Agora, a segunda rota é essa aí. É um caminho mais curto para se chegar ao Mar Vermelho, passando pelo Golfo de Aqaba. Então se passou por terra, aí na saída do Egito, porque a terra de Goz é lá em cima, Ramsés lá em cima, eles saíram de lá, atravessaram por terra, não havia aí o canal de Suez ainda, era terra normal, podia passar, havia aí um caminho até dos filisteus que passava por aí, não tinha mar lá em cima ligando o Golfo de Suez com o mar Mediterrâneo. Então eles passaram por terra, atravessaram aí pelo meio e foram em caminho ao Mar Vermelho para a terra de Midian, porque Moisés antes morava na terra de Midian, e ali é que ele teve o encontro com Deus no Monte Horebe, que é uma parte considerada aí como Monte Sinai, a cordilheira, e Horebe, o local, o monte, onde Moisés se encontrou com Deus na sarça ardente. Então Deus disse que era para Moisés ir ao Egito buscar o povo e voltar com o povo aí, no lugar onde ele apareceu para Moisés. Então, aí essa rota é a segunda rota mais aceita e a rota que eu estou adotando como correta. Na lição de hoje nós temos as seguintes partes. Primeira parte, Israel peregrina pelo deserto. Nós temos aí o tópico 1, Israel chega a Mara. Tópico 2, rumo ao Sinai. Depois nós temos a segunda parte aí, o Israel no Monte Sinai. Então o primeiro tópico aí, o Monte Sinai. O segundo tópico, a permanência no Sinai. Depois nós temos na parte 3, a idolatria dos israelitas. Temos aí o tópico 1, o bezerro de ouro. E temos tópico 2, cuidado com a idolatria. Tópico 3, a idolatria no coração. A introdução aí diz o seguinte: há muitos crentes que fazem a seguinte indagação: por que estudar as lições do Antigo Testamento, sendo nós cristãos na Nova Aliança? A resposta a essa pergunta se encontra na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 12. Os fatos do Antigo Testamento são como figuras, 1 Coríntios 10, 6, 11, nos alertando para que não venhamos a cometer os mesmos erros que o povo de Deus cometeu no passado. Então estude com afinco cada lição deste trimestre e jamais siga os caminhos da desobediência, rebeldia e idolatria trilhados por Israel no deserto. Na lição de hoje estudaremos a caminhada do povo de Deus até o Sinai. Veremos como Deus guiou e sustentou o seu povo que foi infiel, murmurador e idólatra. O Senhor permaneceu fiel e cuidando dos israelitas. Então aí talvez você se pergunte: por que estamos estudando o Antigo Testamento se nós estamos no Novo? Ou seja, por que estamos estudando a Antiga Aliança se nós estamos na Nova Aliança? Por que estudarmos isso? Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo nos responde isso aí. Ele diz que todas aquelas coisas aconteceram como figuras que servem para nós como exemplo para que nós aprendamos a não cair nos mesmos erros que Israel caiu e cometeu. Então veja só, se eles foram então rebeldes, murmuradores, idólatras, então nós devemos aprender a não sermos como eles. Então se eles passaram por dificuldades e acabaram sendo rebeldes a Deus, murmuraram contra Deus, né? Aqui não é uma murmuração simples, é uma murmuração contra Deus. Quando eles falaram de Moisés ou de Arão, na verdade eles estavam querendo falar mal de Deus, estavam reclamando de Deus.
Então é uma murmuração contra Deus. E foram até idólatras, né? Fizeram ali um bezerro de ouro para adorar esse bezerro de ouro. Então veja só que nós devemos aprender que não podemos cair nos mesmos erros quando passarmos por aflições, por dificuldades em nossa vida, nossa caminhada cristã. Vamos ver também que Deus, apesar deles fazerem tudo isso, Deus foi paciente, misericordioso, cheio de amor para com eles e continuou alimentando-os, sustentando-os, guardando-os, livrando-os dos inimigos e conduzindo-os à terra prometida. Apesar deles terem feito tanta coisa errada, Deus ainda foi misericordioso para com eles. É claro que Deus disse para Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e vou exercer juízo sobre quem eu quiser. E aqueles que foram rebeldes, aqueles que foram idólatras, aqueles que foram murmuradores, acabaram caminhando pelo deserto durante 40 anos e foram morrendo durante esses 40 anos até que o povo entrou na terra prometida. E daqueles líderes, na verdade, somente 2 entraram na terra prometida. Somente, aí, principalmente dos espias, né, só 2 entraram, que são Josué e Caleb. Vamos ver então a nossa parte número 1, Israel peregrina pelo deserto. Tópico 1, Israel chega a Mara. Tópico 2, rumo ao Sinai. Vamos ver então o tópico 1. O povo de Deus estava finalmente livre dos egípcios e começava a sua caminhada pelo deserto a caminho de Canaã. Depois da travessia do Mar Vermelho, os israelitas foram conduzidos por Moisés até o deserto de Sur. Eles andaram 3 dias pelo deserto e as águas que encontraram em Mara eram impróprias para beber. Então vamos ver que após atravessar o mar, eles agora não estavam mais com pressa. Veja bem que para sair do Egito e chegar ao Mar Vermelho, eles estavam com muita pressa, estavam fugindo de Faraó com seus exércitos. Agora não existia mais o perigo de Faraó e seus exércitos alcançarem-nos e os matarem. Então estavam livres aí dessa perseguição, já tinham atravessado o Mar Vermelho, agora poderiam caminhar normalmente, que nós chamamos aí ao passo do gado, né? Era uma grande multidão e precisavam dar descanso aos animais, precisavam alimentar os animais, precisavam aí de se organizarem, que agora precisavam comer, precisavam beber, precisavam se organizar. Então agora não era mais aquela corrida doida fugindo, agora era devagar. Então eles levaram aí 3 dias do Mar Vermelho até chegarem em um local que havia águas, que se deu o nome aí de Mara. Por quê? Porque as águas eram amargosas. Pode ser que esse lugar tinha aí o nome de Mara antes, devido a essas águas serem amargosas, ou pode ser que esse nome tenha sido dado nesse dia aí. Chegaram ali satisfeitos, muita água. O problema é que quando foram provar a água, ela não era uma água potável, não era uma água que se podia beber. Então era aí um lugar que talvez até havia ali um gosto, né, de petróleo, ou que fosse aí umas águas muito ácidas devido também à presença de minérios ali. Então não puderam beber. Aí Deus faz o quê? Fazer um milagre. Deus faz um milagre. Vamos ver aí. Descontente, o povo começou a murmurar contra Moisés. Na verdade, eles não estavam reclamando de Moisés, mas de Deus. Êxodo 16, 7 e 8. Muitos podem pensar que estão reclamando do seu líder, mas na verdade estão reclamando contra aquele que delegou autoridade ao líder, Deus. Então a murmuração é uma característica negativa daqueles que não confiam no Senhor. Então o povo começou a murmurar, falar de Moisés. Não havia sepulcros, já tinham dito lá. Agora você vem matar nós aqui no deserto.